Olá pessoal, hoje nós vamos continuar aqui falando do Launchpad. Nós vamos começar um assunto sobre como gravar código na memória flash. Bem, uma das razões de você gravar o código na memória flash é quando não há memória RAM suficiente. Ou no segundo caso, quando você quer que o código fique executando sem você ter o notebook. No caso, na maioria dessas aplicações que nós utilizamos para fazer experimento, é interessante a gente usar sempre na memória RAM, porque você usa o Code Compose para fazer interação, né? A não ser quando você vai fazer um produto final, ou o seu sistema já está pronto, que você desenvolve para a memória flash. Mas antes de começar a falar sobre a memória flash, tem alguns pontos que nós vamos falar aqui, que principalmente é quando você fizer um projeto e ele não estiver cabendo na memória RAM. Então, uma das dicas é verifique se ele realmente está usando toda a memória RAM. Se a gente recorrer aqui no datasheet, não é o manual de referência técnica, aquele que é de mais de 2.000 páginas, é no manual de referência técnica. Se você for na seção lá de mapa de memória, sempre tenha em mente a quantidade de memória RAM que ele tenha. E quando nós criamos um projeto, aqui tem um projeto qualquer, né? Alguns que foi feito anteriormente, e eu abri aqui um dos arquivos CMD que faz esse mapeamento da memória. Se a gente verificar ele, por padrão, quando você adiciona o seu projeto, eu vou abrir aqui. Lembrando que eles vão estar na página, na pasta da biblioteca do Control Suite, né, do dispositivo, na pasta Common CMD. Se eu abrir algum aqui que tem na RAM, a memória que fica o nosso código, a memória que fica o nosso código, ela fica na seção .text, que ela fica na página 0. Então, todo esse segmento aqui. Então, ele define todos esses segmentos, esses 3 segmentos para gravar o nosso código. Se o código do programa não tiver muito grande, você pode aqui agregar mais. A opção, raramente você vai ter um código que vai ocupar toda essa memória, né? O mais problemático é a questão de variáveis, quando se usa principalmente vetores, que são armazenados nessa seção aqui. Veja bem, ele tem todo esse segmento de memória RAM. Porém, a única que ele reservou para a memória para ser utilizada é só a RAM LS2. Então, se nós olharmos aqui, olha o tamanho que ele foi usado. Então, é muito pequeno, mas em compensação, olha o restante de memória que está sendo disponível. Mesmo se você usar as duas CPU tivessem compartilhado, metade para uma e metade para outra, ainda assim você tem grande um espaço disponível. Então, para esse caso, se não tiver memória RAM, você tem duas formas de fazer. Que a primeira é concatenar os segmentos de memória, que é feito dessa forma. Você coloca aqui mais um sinal de maior, uma barra vertical, e aqui você vai adicionando o segmento. Bem, a gente vê aqui que ele está usando a RAM GS1, 2, 3, 4. Então você procura por quais segmentos que já estão sendo usados. No caso aqui, só foi até a 4. Então nós temos a partir da 5 até a 15 para ser utilizada. Então, o que nós vamos fazer? A gente copia o nome e vai agregando aqui. Com isso você aumenta a sua capacidade de memória RAM. Você não vai ter esse problema. Um outro ponto, uma outra forma de fazer isso é o seguinte: em vez de você agregar segmentos, você pode expandir o mesmo segmento. O que acontece? Vou voltar aqui para o que estava antes. Se você observar esse segmento aqui do RAMGS, da memória compartilhada, você vai ver que eles são sequenciais, né? Aqui tem um C000 e um tamanho de 1000. Então, o próximo é D. D mais 1000 é. Então, como ele está num segmento
contínuo, o que pode ser feito também? Você pega a memória 5, como ela tem um espaço de 1000, se você quiser usar até a 10, então vai ficar 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ou seja, você está agregando mais 6 espaços de memória, mais 6 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5. Mais o que tem aqui. Então, fica 6. E aí você vai fazer o quê? Você define só ele. Ou seja, você vai ter um segmento que vai ter 6 kW de tamanho. Então, você aumenta a sua memória. Quando que você vai utilizar isso? Esse caso de você aumentar o segmento de memória, ele vai acontecer em algumas situações bem específicas, que é quando você tem que declarar um vetor no seu código. Vamos supor que você declare um vetor aqui de 4095 tamanhos de float. Esse tamanho de vetor ele não consegue ser alocado em um segmento apenas de memória. Então, por mais que você faça aglutinação de memórias dessa forma, aglutinação de seções, e vai adicionando ranges 6 e por aí vai, se você optar por fazer dessa forma, ainda assim vai ter um erro de memória. Se na hora que você compilar vai aparecer aqui um erro. Bom, aqui eu fiz um exemplo que estavam as variáveis plot. Aí eu aumentei um vetor aqui para 4095. Então na hora que eu for compilar, aqui a gente vai ver que ele vai ter um erro que não tem memória disponível. Então se você abrir aqui com 2 pontos no código, você já vê que ele vai estar destacando. Ou seja, eu fiz o quê? Eu peguei o segmento do GS0 até o GS6, só que eu fiz o quê? Uma mesclagem. Ou seja, eu juntei 6 segmentos, desculpa aqui. E mesmo assim não coube na memória RAM, que está falando que não está disponível. Agora, vamos fazer da outra forma. Eu considero apenas um segmento de memória e eu vou aumentá-lo acho que até a memória 7. Não, até a 6. Então, é 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000. Então, aqui vai para 7. Veja que no meu código está esse vetor gigantesco aqui. Então, compilando, vamos ver se agora vai sumir o erro. Olha que interessante, a gente vê que não tem mais o erro de memória. E se você vir aqui na localização, que você pode vir aqui pelo view e habilitar a alocação de memória, vamos ver quanto está o range S0. Olha aqui, ele utilizou 43%. Por que de uma forma deu certo e não deu de outra? Existem situações em que seu programa tem muitas variáveis. E essas variáveis não cabem no segmento de memória e você realmente tem que expandir. Que pode ser aumentando o segmento ou aglutinando vários segmentos. Porém, quando você cria um vetor que ele é muito grande, o sistema ele não aceita você dividir esse vetor em segmentos, ou seja, provavelmente ele vai estar sendo armazenado em 2 segmentos. Então, toda vez que isso acontece muito com vetores, se der esse erro de memória e você ainda acha que tem memória suficiente, é porque o espaço daquele segmento ele não está comportando esse vetor, ele está sendo dividido em 2. Aí, nesse caso, ele vai dar um erro de memória. Mas é porque o sistema ele não divide esse vetor em mais de um segmento, ele só aceita armazenar em um segmento. É como se eu tivesse aquela célula do Excel e tivesse que mesclar. Ou seja, não adianta eu ter usado 2 segmentos, é melhor ter um segmento com tamanho equivalente aos 2, porque aí eu não divido o segmento na hora de colocar aquele vetor. Então é só ter esse cuidado, que pode ser um caso ou outro, né? Então você vai ter essas duas opções para
resolver esse problema. E lembrando que o segmento que você vai sendo utilizado aqui no EBS para a memória, verifique se ele não está sendo já usado em outro lugar, mas é muita memória RAM que ele tem disponível, então todo o seu código vai caber dentro do sistema. Bom, voltando aqui sobre a conversa de gravar na flash, considerando um exemplo que vai estar na descrição do projeto no qual nós utilizamos as duas CPU, queremos gravar o código na memória flash. Como que isso é feito? Vou começar aqui pelo exemplo da CPU 1. O projeto está na descrição. Nós utilizamos esse arquivo aqui, o RAM-CLA, da memória RAM. Agora nós temos que fazer o quê? Você pode clicar com o botão direito sobre ele e dar aqui um Exclude from Build. E aí você vai adicionar outro arquivo que faz o mapeamento para a memória flash. Que você vem com o botão direito, Add File, e vai naquela pasta Common, CMD. E aí você vai adicionar aqui o que tem o flash e o CLA. E ao adicioná-lo, pode ser que desse arquivo, dependendo da versão da biblioteca que você está utilizando, ele não está com toda a memória mapeada. Aqui eu deixei uma de uma versão antiga. O que acontece? Ele está com todos os segmentos de memória, só que o nome do segmento ele não colocou. O que é o nome do segmento? É esse aqui, ó. Você fez o segmento, porém aqui ele não colocou o nome. Então basicamente é o que? É só falar o nome do segmento, né, que é Cherry RAM e GS0. Isso não faz tanta diferença, né, mas é só para demonstrar que ele não tem esse Cherry. Bom, uma vez que a gente importou, dá uma conferida no segmento, confere aqui no datasheet de memória se ele não deixou de mapear nenhum segmento. Se ele tiver deixado de mapear, você vai lá e copia. Porque às vezes, dependendo da versão, né, como são vários dispositivos, pode ser que, como ele fez um genérico, vem segmentos faltando. Principalmente essa parte aqui, ó, porque como ele é para dispositivo de 2 núcleos e de um núcleo, pode ser que eles não copiem esse segmento. Aí você vem aqui, vê qual que é o endereço e copia aqui. Bom, e aqui a gente vê que ele passa a parte do texto, o segmento teste para a memória flash, né? E a EBSS fica só na RAM. Novamente, lembra que está usando só a RAM LS2, ou seja, só esse pedaço aqui. Se precisar de mais código na memória RAM, é só fazer aquele procedimento que a gente já viu. Bom, trocado então para a memória flash, nós vimos aqui com o botão direito, em propriedades, e vem naquele onde a gente define alguns valores para o compilador. Vocês vão seguindo aqui. E você habilita aqui essa diretiva da memória flash. Ao você habilitá-lo isso, dentro do seu arquivo syscontro, existe uma diretiva que é onde que carrega o trecho da memória flash, que é esse aqui, ó. Então, se você não fizer, ele não vai executar essa parte. O mesmo arquivo que eu inseri para o exemplo 1, eu coloquei para o exemplo 2 também. Da CPU 2, desculpa. Copiei o mesmo arquivo aqui. Verifiquei também se não tem nada. E, basicamente, comentei o outro. Então, aqui no código main da CPU 2, eu não alterei nada. E aí eu vou compilar. Terminar de compilar, não tem nenhum erro.
esqueci de comentar, aqui no código 2 também, vocês habilitam também gravação na flash. Bem, não tem nenhum erro, então tá ok, já pronto para gravar na flash. Agora eu volto para o 1, que tem alguma mudança que eu tenho que fazer no código principal, que é essa aqui. Essa diretiva aqui, eu tenho que colocar. O que ela diz? Se vocês lembrarem do exemplo que está na descrição, a gente está usando esse registrador IPC, que ele permite a comunicação e envio de mensagem entre uma CPU e outra. E como agora nós estamos usando a flash, a gente tem que avisar para a CPU 1 que o CPU 2 ele vai dar o boot, iniciar o código dele a partir da memória flash. Então, é só colocar essa diretiva. Se você não copiar, então a CPU 2 não inicializa. E o restante do código aqui manteve como está. E como que a gente vai ver se o programa está funcionando? Na CPU 1, ela vai piscar um LED azul e na CPU 2, o LED vermelho, né? Então, a gente deixou aqui para um LED ficar piscando numa função do timer de uma CPU. E na 2, que nós não iremos mais monitorar pelo Code Composer, né? Aí a gente vai ver através dos LED piscando, né? Uma outra questão também que nós temos que comentar é o seguinte: aqui neste exemplo, nós estamos utilizando a gravação de flash nas duas CPU. Se você for usar a gravação de flash em uma CPU apenas, tome cuidado para saber se na hora que você vai gravar o código, a CPU 2 não está tentando acessar a memória RAM, porque quando acontecer isso, na hora que você debugar o código e for carregar na memória flash, ele vai dar um erro, falando que a CPU 2 está tentando acessar a memória. E aí você tem que carregar um outro programa nela para não tentar fazer isso. Então aqui eu vou compilar. Lembrando assim que só se for essencial você gravar na flash. Não é tão vantajoso nessa fase que nós utilizamos para desenvolvimento. Compilou, não tem nenhum erro. Agora eu vou e descarrego o código, igual havíamos feito no respectivo exemplo. Aqui nós vamos ver já que vai aparecer outras informações, né, que está gravando a flash, que está sendo apagada. Então quer dizer que nosso código está sendo gravado. Aqui. Se a CPU2 estiver com outro código que estiver tentando acessar a memória RAM, vai dar um erro exatamente nesse ponto aqui, ó, que não foi possível gravar. Olha aqui, então, por enquanto está com sucesso. Então a execução nossa está ok até então. Está apagando e gravando. Bom, terminou a gravação da CPU 1. Agora, vou conectar a CPU 2 e vou também gravar o código na memória dela. A gente vem aqui. E aí dou OK. E também vai acontecer o mesmo processo. Apagando a flash, carregando o código. Esse processo de gravar na flash ele é um pouquinho demorado, então por isso que às vezes não é tão vantajoso ficarmos utilizando isso. Ponto, gravou. Agora é só a gente dar o play. Então, tá vendo que está rodando? Só que agora a gente já não fica com tamanha interação igual usava na memória RAM. Agora eu vou finalizar o código e vou verificar a plaquinha se ela funciona conectando e desconectando o cabo. Coloquei ali, eu vou desconectar a placa. Desliguei tudo. Agora vamos ligar. Então, olha lá, como vocês podem ver, os dois LEDs estão piscando um
numa frequência diferente da outra, né? Que era o que nós tínhamos feito naquele exemplo. Então tá aí, a gente verifica desligando e na hora que liga de novo, dando carregar o código, já a flash não depende mais do Code Compose. E voltando aqui no código, só lembrando que no código 1 a gente tem que fazer, chamar aqui a instrução que vai falar que a CPU2 vai executar a partir da memória flash, e também esqueci de avisar que tem que ser inserido esse arquivo aqui, ó, do IPC Drive, porque nós estamos utilizando esses registradores aqui, que comunica entre uma CPU e outra, né? Quando uma está pronta e outra não. Então, só fazendo isso e seu código vai estar funcionando. Dando esse cuidado desse arquivo, habilitando aqui a CPU o boot da CPU2 e ajustando os códigos aqui da memória flash. Então, só isso. Obrigado pela presença.